E se eu lhe dissesse que a maior parte do que você ouviu sobre as drásticas diferenças entre as Bíblias etíopes e o que as Escrituras realmente dizem é baseada em desinformação? Mel Gibson acaba de dizer algo que não deveria ser possível. Diante das câmaras gravado para milhões de ouvintes, ele afirmou que o Jesus que está prestes a exibir em uma tela de 100 milhões de dólares não vem da Bíblia que você tem em casa. Ele diz que a verdadeira história está escondida em uma Bíblia diferente, a etíope preservada por 17 séculos em mosteiros que o Vaticano nunca alcançou. E o que esse livro revela sobre Cristo é tão diferente do que lhe ensinaram, que é a razão pela qual Gibson passou 20 anos lutando para fazer este filme. A obsessão do cineasta. Em 2004, Mel Gibson dirigiu A Paixão de Cristo, filmado em aramaico latim e hebraico. O filme retratou as últimas 12 horas da vida de Jesus com uma brutalidade que deixou os cinemas em choque. O público o considerou a representação mais implacável do sofrimento de Cristo já vista no cinema. Com um orçamento modesto, arrecadou mais de 600 milhões de dólares em todo o mundo, tornando-se o filme para maiores de 18 anos de maior bilheteria na história americana por quase 2 décadas. Mas eis o que ninguém lhe conta. Gibson afirmou repetidamente que o filme contou apenas a primeira metade da história. Por mais de 20 anos, ele trabalhou no desenvolvimento da sequência. Ele a chama de projeto que o assombra, algo do qual não conseguiu se afastar, mesmo quando Hollywood tentou enterrar sua carreira. Agora, o título oficial é A Ressurreição de Cristo, em 2 partes, com distribuição da Lionsgate e um orçamento estimado em 100 milhões de dólares. A produção está em andamento nos estúdios Cinecittà, em Roma. A primeira parte estreia na Sexta-feira Santa de 2027. A segunda parte chega 40 dias depois, no dia da Ascensão. E é aqui que a coisa fica estranha. Em uma entrevista de 2022 para o National Catholic Register, Gibson disse que o filme não seguiria uma narrativa linear. A história tinha que começar, disse ele, com a queda dos anjos. E para isso é preciso ir para um lugar completamente diferente. Outro reino. Depois, no podcast do Joe Rogan, ele foi além. Revelou que estava trabalhando com 2 roteiros, um tradicional e outro que ele descreveu como algo mais parecido com uma viagem de ácido. Você vai para outros reinos. Você está no inferno. Você vê os anjos caírem. Acompanhe meu raciocínio. Essa jornada exata à ascensão de Cristo por múltiplos céus, o confronto com anjos caídos, a travessia do inferno, já havia sido registrada há quase 2000 anos. Não por um cineasta, nem por um teólogo moderno, mas por monges que viviam em mosteiros esculpidos nas encostas das montanhas da Etiópia. Antes de mostrarmos o que Gibson descobriu, você precisa ver a prova de que isso foi deliberadamente roubado de você. A prova definitiva. O livro de Enoque foi escrito séculos antes do nascimento de Cristo, possivelmente já em 300 a.C. Durante a maior parte da história ocidental, ninguém deveria lê-lo, mas em suas páginas está escondida a descrição de uma figura divina tão específica que apenas uma pergunta importa. Por que o esconderam? O capítulo 46 de Enoque descreve uma figura com a cabeça branca como lã, o rosto repleto de graça rodeada por rios de fogo em um tribunal celestial. Anjos caem de joelhos. No centro ergue-se um ser de luz flamejante julgando toda a criação. Ele é chamado de Filho do Homem, o escolhido, o juiz justo, um ser de terrível autoridade cósmica. Agora observe o capítulo 1 de Apocalipse, escrito por João de Patmos, por volta de 95 séculos depois de Enoque. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. Seus olhos eram como chamas ardentes. Ambos os textos descrevem pés como bronze polido refinado em uma fornalha. Ambos falam de uma voz como águas caudalosas. Ambos descrevem uma espada de julgamento saindo de sua boca. Imagine a cena: um acadêmico sentado sozinho em seu escritório na Universidade de Iowa. É tarde. Ambos os manuscritos estão abertos sobre a mesa, Enoque à esquerda, Apocalipse à direita. O Dr. George Nicholsburg passou décadas produzindo o comentário definitivo em inglês
sobre o primeiro livro de Enoque e está lendo os dois textos lado a lado pela 100ª vez. Ele larga a caneta. Mais tarde, ele disse que levou anos para absorver o peso do que estava vendo. Os paralelos eram inegáveis. Sua conclusão, o autor do Apocalipse não estava inventando algo novo. Ele estava ecoando uma visão já antiga na época em que João escreveu uma única palavra. E veja só, missionários da Síria foram para o que então era conhecido como Reino de Ashum, que fica na atual Etiópia, e trouxeram consigo uma vasta literatura. A Epístola de Judas, que você encontra na sua Bíblia agora mesmo, cita diretamente o livro de Enoque, nos versículos 14 e 15, quase palavra por palavra. Os primeiros pais da Igreja, como Tertuliano e Irineu, citavam-no livremente e o consideravam uma revelação genuína. Enoque estava intrinsecamente ligado ao próprio mundo religioso em que o Novo Testamento nasceu, 3 séculos depois. Homens poderosos decidiram que você não tinha mais permissão para lê-lo. Em 363 da UTGC, o Concílio de Laodiceia o rejeitou formalmente. Cópias foram destruídas. Se a ideia de que homens poderosos decidiam qual versão de Cristo você tinha permissão para conhecer lhe causa desconforto, inscreva-se agora mesmo. Toda semana, desvendamos uma nova passagem bíblica esquecida e você não vai querer perder o que vamos explorar em seguida. Agora voltando ao que eles deixaram passar. Os monges que a salvaram. Gibson descreveu seu filme como a recuperação de algo antigo que foi deliberadamente enterrado. Ele está certo. E o lugar onde foi escondido é um dos ambientes mais remotos da Terra. A Igreja Ortodoxa Etíope remonta ao século IV, sob o reinado de Ezana de Aksum, uma das nações cristãs mais antigas do planeta. Suas escrituras foram preservadas em Ge'ez, uma língua sagrada que se tornou uma tradição literária cristã antes que o latim ou o grego dominassem a fé. Quando a expansão islâmica varreu o norte da África no século VII, a Etiópia tornou-se uma ilha cristã isolada dos concílios dos decretos das queimas de livros. Esse isolamento salvou tudo. No alto das montanhas Tigray, em mosteiros esculpidos em penhascos íngremes acessíveis apenas por cordas, e com as próprias mãos, os monges continuavam copiando. Salas escuras iluminadas por lamparinas a óleo, tinta feita de minerais e plantas pergaminho de peles de animais. Cada manuscrito levava meses para ser concluído. Mesmo assim, eles o faziam porque o que estavam preservando era uma revelação divina. Imagine a cena. Um historiador de arte francês entrando pela primeira vez em um mosteiro remoto nas montanhas. Jacques Mercier havia viajado à Etiópia para documentar manuscritos cristãos primitivos e não estava preparado para o que encontraria. Ele descreveu a experiência como um choque físico. Ilustrações coloridas da vida de Cristo, preservadas por mais de 1500 anos, o encaram de páginas que nenhum forasteiro estudou em tempos recentes. Os Evangelhos de Garima, datados por radiocarbono por uma equipe da Universidade de Oxford entre 330 e 660 d.C., estão entre os manuscritos cristãos ilustrados mais antigos que se sabe existirem no mundo. A Bíblia etíope contém até 88 livros. Compare isso com os 66 da Bíblia protestante ou os 73 da versão católica. Estamos falando de textos completos. O livro de Enoque, o livro dos Jubileus, a Ascensão de Isaías, o livro da Aliança, Escrituras, encontradas em nenhum outro lugar do mundo. Então aqui está a pergunta que ninguém quer fazer. Pergunte-se o que havia naquelas páginas que Roma não podia permitir que circulassem, o que aqueles monges viram e copiaram repetidamente. Algo que a instituição mais poderosa da Europa passou séculos tentando apagar. A resposta é o motivo pelo qual Gibson está em Roma agora. O Cristo que eles esconderam. Na arte e tradição ocidentais, Jesus é calmo, gentil, reconfortante, de pele clara, olhos suaves. O bom pastor, o amigo dos pecadores. Essas qualidades estão presentes na história, mas não a definem por completo. Os textos etíopes revelam algo subjacente a tudo isso.
algo que o cristianismo ocidental passou séculos suavizando, editando e, em alguns casos, apagando por completo. Nas escrituras etíopes, Cristo não é apenas bondoso, ele é vasto, cósmico, avassalador, luz que conforta e luz que cega. Seus cabelos brilham como lã iluminada pelo sol. Seus olhos ardem como fogo incrustado em cristal. Seu rosto resplandece mais do que 1000 sóis, enquanto ainda irradia paz infinita. Sua voz ecoa pelos reinos abalando montanhas, exigindo obediência tanto de anjos quanto de demônios. Isso não é metáfora. Este é o retrato cristão original de Cristo, cuidadosamente preservado na Etiópia, enquanto o resto do mundo recebeu uma versão mais suave, mais segura e mais fácil de manipular. Mas eis o que ninguém lhe conta. A descrição física é apenas a superfície. O que os textos etíopes dizem que Cristo realmente ensinou é muito mais perigoso para o poder institucional. Em uma passagem, Jesus declara: "Vocês não são filhos do pó, mas filhos da luz." Leia isso novamente. O cristianismo ocidental tradicional martela uma mensagem em cada crente desde o nascimento. A humanidade é caída pecadora, quebrada, fundamentalmente separada de Deus e dependente da Igreja para a salvação. O ensinamento etíope destrói completamente essa ideia. Se os seres humanos são filhos da luz, se o divino não está distante, mas já vive dentro de cada alma, então nenhuma instituição se interpõe entre você e Deus. Nenhuma. A salvação não é distribuída por canais aprovados. É um despertar para o que já existe dentro de você. Siga o dinheiro, siga o poder. E você entenderá imediatamente por que esse ensinamento teve que ser destruído. A igreja medieval funcionava com base em dízimos, indulgências, taxas de batismo, extrema unção e sepultamento cristão. Confissão, uma revelação obrigatória de seus pecados a um sacerdote sem a qual o perdão era impossível. Toda a arquitetura financeira da instituição mais poderosa da Europa repousava sobre um fundamento teológico, o de que os seres humanos comuns não podiam alcançar Deus por si mesmos. Remova esse fundamento e toda a estrutura desmorona. E veja só os textos etíopes. Contém uma profecia que soa como um aviso direcionado ao futuro. Uma passagem declara que em tempos posteriores, as pessoas criariam deuses com as próprias mãos e adorariam os produtos de sua imaginação em vez do Espírito da verdade. Durante o Renascimento, os artistas europeus fizeram exatamente isso, remodelando Cristo em uma figura pálida, delicada e distintamente europeia. Essas pinturas silenciosamente substituem o Cristo cósmico radiante descrito nos textos mais antigos. A profecia previu isso séculos antes de acontecer. Foi exatamente por isso que o Concílio de Laodiceia rejeitou o livro de Enoque em 363 d.C. Por isso que a ascensão de Isaías foi considerada apócrifa e suas cópias destruídas. A salvação flui por canais aprovados. Esses canais levavam a Roma, mas nem todas as cópias chegaram ao fogo. Os 7 céus. Quando Gibson disse a Joe Rogan que queria mostrar Cristo transitando por outros reinos, observando anjos caírem e descendo ao inferno, ele não estava inventando nada. Ele estava descrevendo uma jornada que um texto etíope específico já havia mapeado em detalhes precisos quase 2000 anos antes. Este é o trunfo exclusivo de Gibson. E uma vez que você veja o que realmente está nesse texto, todos os comentários estranhos que ele fez sobre a sequência se encaixam perfeitamente. A ascensão de Isaías data do final do primeiro ou início do segundo século contemporânea a partes do próprio Novo Testamento. Ela leva o profeta Isaías a uma jornada guiada por 7 níveis distintos do céu, cada um com seus próprios seres e suas próprias leis da realidade. Acompanhe-me, porque é aqui que a coisa fica extraordinária. No primeiro céu, anjos supervisionam a terra. No segundo, os movimentos das estrelas são dirigidos. No terceiro, Isaías vê o próprio paraíso, incluindo a árvore da vida. Ele atravessa portões de fogo vivo, caminha sobre pisos de luz estelar cristalizada, encontra arquitetura feita não de pedra, mas de pura energia. No sexto céu, Isaías desmaia.
O esplendor é demais para um corpo humano suportar. Então, o sétimo céu. Isaías contempla o amado prestes a descer à existência humana. E é aqui que a coisa fica surpreendente. Ele não simplesmente cai do céu para a terra, em cada nível. Ele vela deliberadamente a sua própria divindade, para que os seres ali presentes possam percebê-lo. No sexto céu, ele aparece como um ser da sexta ordem. Na quinta dimensão, como um dos cinco, seu brilho diminui a cada estágio, não porque seu poder se esvaia, mas porque ele escolhe contê-lo. Camada por camada, ele se envolve em limitações. Imagine isso, um ato cirúrgico de auto-ocultação pelo ser mais poderoso que existe, realizado nível por nível em múltiplas dimensões. A cada estágio de descida, ele escolhe ser menor, porque a missão exige isso. Quando chega a Belém como um bebê humano, até mesmo os anjos inferiores não veem nada além de uma criança. Alheios à presença cósmica oculta naquele corpo pequeno e frágil. Somente Deus Pai e o Espírito Santo reconhecem quem ele realmente é. E acompanhe meu raciocínio, porque a crucificação neste contexto não é o que o cristianismo ocidental descreve, é uma ruptura cósmica. O ser cujas palavras sustentam cada átomo da criação está experimentando a morte. Não metaforicamente, literalmente. O ponto de origem da existência silenciou. Esse silêncio remodela a própria estrutura da realidade. A escuridão na crucificação não foi causada pelo clima. O terremoto não foi geológico. Esses foram os sintomas físicos da criação reagindo à morte daquilo que a mantinha unida. Então, a ressurreição. Não um corpo retornando à vida. O ser mais poderoso que existe reivindicando sua glória plena e ilimitada após ter confinado voluntariamente esse poder à carne humana. O brilho pleno liberado. Os discípulos que a presenciaram não foram consolados. Foram destruídos. Os guardas do túmulo desabaram diante da proximidade com algo para o qual seus corpos não tinham capacidade de suportar. A pedra não rolou porque alguém a moveu. Ela se moveu porque o que estava atrás dela não podia mais ser contido. Essa é a ressurreição que Gibson diz querer filmar, documentada quase 2000 anos antes de seu nascimento. Ele não está imaginando algo novo. Ele está recuperando algo ancestral. E se ele conseguir, o público em 2027 verá algo que nenhuma câmera jamais registrou. A palavra viva. Eis o que ninguém lhe conta. Nas igrejas etíopes de hoje, a visão que Gibson descreve já existe como teologia viva. Cristo é conhecido como Exiaber, Senhor do Universo. Os ícones etíopes o retratam com pele escura e olhos profundos e penetrantes, rodeado por halos dourados radiantes. Na tradição ocidental, Jesus oferece primeiro o consolo. Na visão etíope, o temor reverencial vem primeiro. Você reconhece a magnitude de quem está diante de você e então vem o consolo. E nesses manuscritos, os milagres de Cristo não são atos de bondade. São restaurações da ordem cósmica. Quando ele acalma a tempestade, o vento reconhece seu Criador e silencia. Quando ele caminha sobre as águas, a água se lembra da voz que a chamou à existência e o eleva em reverência. Quando ele cura os enfermos, está restaurando a criação danificada ao seu projeto original. Quando ele ressuscita os mortos, está ordenando que a própria vida retorne. Cada milagre é a mesma declaração. Eu construí isso, e ainda reconhece a minha voz. Imagine Cristo é descrito nesses textos como a palavra viva, a vibração, através da qual a própria realidade existe. Luz, som, matéria e vida fluem através dele, sustentados por sua presença a cada instante. Um conceito escrito há quase 2000 anos que soa surpreendentemente próximo da física moderna, que descreve a realidade como energia, frequência e vibração. Se essa palavra fosse retirada, a criação simplesmente deixaria de existir instantaneamente. E é isso que está diretamente subjacente ao que Gibson disse a Rogan. Quando ele disse que você estava entrando em outros reinos, ele não estava usando uma metáfora. Esses textos descrevem a própria realidade como estratificada vibracional, unida por uma única voz cósmica.
Os outros reinos não são fantasia. Eles são a arquitetura da existência como descrita nos escritos cristãos mais antigos. E Gibson, com 100 milhões de dólares e um estúdio de gravação em Roma, está prestes a representá-la. Acompanhe meu raciocínio porque isso é importante para o que vem a seguir. Imagine o doutor Steve Della Marter sentado do outro lado de uma mesa de conferência diante de uma sala cheia de acadêmicos ocidentais, cada um deles sugerindo educadamente que os manuscritos Gaes, que ele passou décadas catalogando no Museu e Biblioteca de Manuscritos Hill, em Minnesota, eram curiosidades regionais. Ele disse que a parte mais difícil de sua carreira foi convencê-los de que estavam errados. O reino de Aksum, durante a Antiguidade Tardia, possuía uma tradição intelectual cristã que rivalizava com qualquer coisa produzida na Europa, o que significa que o Cristo que Gibson está prestes a levar para as telas não é marginal, nem especulativo. Ele é aquele que os monges copiaram às escondidas século após século, esperando que o resto do mundo finalmente estivesse pronto. A convergência. Gibson se declara abertamente um cristão profundo. Ele descreve as Escrituras como história verificável. E, no entanto, a visão que ele descreve constantemente Cristo se movendo por múltiplas dimensões, confrontando anjos caídos, rompendo as barreiras entre o céu. A terra e o inferno não vêm da Bíblia ocidental padrão, vem da Bíblia etíope. Quer Gibson tenha se baseado diretamente em fontes etíopes ou chegado às mesmas conclusões por meio de sua própria imersão nas Escrituras, a convergência é inegável. O Jesus gentil da arte renascentista sempre foi uma revisão. O Cristo flamejante de Enoque, o descendente cósmico de Isaías, a palavra viva que mantém a realidade unida pelo som de sua voz. Essa foi a versão original, a primeira a ser escrita, a mais preservada e a mais agressivamente suprimida. E por 17 séculos, bilhões de pessoas jamais souberam de sua existência. Se o filme se mantiver fiel à visão que ele descreveu, o público em 2027 não encontrará o Jesus ocidental familiar. Encontrará um Cristo mais próximo da tradição etíope do que qualquer coisa que o cristianismo já tenha exibido nas telas. Um ser de fogo cósmico e autoridade ilimitada que escolheu se comprimir em carne humana, atravessar o sofrimento e a morte em tempo real e então detonar de volta a plena radiância divina em um momento que abalou a própria estrutura da realidade. Pense no que os monges que preservaram isso entenderam, algo que nós esquecemos. A versão de Cristo que eles estavam copiando não era a versão que o poder queria que circulasse. Eles copiaram mesmo assim em salas onde a única luz vinha do fogo, com as mãos doloridas pelas penas de junco. Por 17 séculos eles resistiram. E agora Mel Gibson está nos estúdios Cinecittà em Roma, com 100 milhões de dólares e 20 anos de obsessão por trás dele, prestes a devolver ao mundo o que aqueles homens se recusaram a deixar morrer. Os monges nunca souberam seu nome, mas guardaram o que ele precisava. Então eis a questão para refletirmos esta noite. Se uma versão de Cristo pôde ser enterrada tão completamente que bilhões jamais souberam de sua existência, o que mais ainda está guardado naqueles mosteiros encravados nos penhascos, esperando que alguém suba até lá e o revele? Deixe sua resposta nos comentários, inscreva-se e ative as notificações. Porque há livros nesses mosteiros que fazem o livro de Enoque parecer um mero aquecimento. Livros sobre a natureza dos anjos. Livros sobre o que existia antes do dilúvio. Livros que descrevem eventos que ainda não aconteceram,